O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, foi solto após 6 anos de prisão. Cabral foi o último condenado pela Operação Lava Jato que ainda estava na cadeia. E para falar da soltura do ex-governador, vamos entrevistar agora Roberto Liviano, presidente do Instituto Não Corrupção. Oi, doutor, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Kalina. É um prazer, uma honra estar aqui conversando com você. Tá certo. Bom, doutor, primeiramente, lógico, eu quero perguntar para o senhor a percepção desse caso, né, de Sérgio Cabral. Eu entrevistei alguns juristas que disseram que, de fato, a prisão preventiva estendida dessa forma não era o ideal. Mas por que ele foi solto, doutor? Ele que tem mais de 400 anos aí acumulados, né, de condenação. Kalina, eu penso que seja uma soma de fatores, né? Primeiro, nós temos uma justiça morosa, né? Ele está preso há 6 anos e o que nós percebemos logo de cara? A justiça é lenta, morosa, burocrática e não nos dá a resposta que nós aguardamos, que nós gostaríamos de ter no tempo adequado. 6 anos seria um tempo razoável para que os casos de Sérgio Cabral, ele já está condenado em 24 processos. Ele tem 400 anos de condenação em 24 processos. E mais do que isso, é importante lembrar que ele confessou as práticas de corrupção. É muito difícil nós dialogarmos com uma pessoa simples, do povo, uma pessoa leiga, humilde, explicar a essa pessoa que Sérgio Cabral, aquele indivíduo da festa dos guardanapos em Paris, aquele das dezenas de ternos Sumizura, Hermenegildo Zenha, que foi preso 6 anos atrás, que teve esses milhões apreendidos, as joias todas, que confessou prática de corrupção, que recebia 5% de taxa de propina, chamada taxa de oxigênio. Ele sai do presídio pela porta da frente, autorizado a isso pelo Supremo Tribunal Federal. E imaginar que negros, pobres, desvalidos não têm o mesmo direito. Ou seja, aquele princípio que consta da Constituição, que a lei é igual para todos, que nós temos a chamada isonomia constitucional, não é respeitada. Por que todas as pessoas não têm o mesmo direito de Sérgio Cabral de passar o Natal de 2022, as festas de 2022, junto com a família? Por que os direitos não são iguais para todos? Por que Sérgio Cabral, que foi governador do Rio de Janeiro, tinha privilégios, por exemplo, de receber camarão, bolinho de bacalhau, luxos, home theater dentro do presídio, e os outros presos se acotovelam em espaços fedorentos, mal cheirosos, cheios de pulgas nos presídios? Por que isto acontece? É uma pergunta razoável, plausível. Agora, por que isto acontece? Porque os processos são demorados e porque o Brasil é o único país ocidental democrático que exige, por uma mudança de orientação do Supremo Tribunal Federal, que nós, para prendermos em virtude da condenação, tenhamos a decisão definitiva em 4º grau de jurisdição. Na França, na Alemanha, na Espanha, nos Estados Unidos, na Itália, exige-se condenação, Kalina, em 1º grau, no máximo 2º grau. No Brasil, hoje se exige 4º grau de jurisdição. Isso é razoável? É só no Brasil. Nos países ocidentais democráticos, em nenhum deles isso é exigido. Existe uma proposição que está na Câmara dos Deputados para se modificar o nosso ordenamento e permitir-se o cumprimento da pena após condenação confirmada em 2º grau. E aí a pergunta: a Câmara dá resposta à sociedade que espera esse tipo de regra? Nenhuma resposta. Nenhuma resposta. Agora, a lei das estatais foi aprovada na calada da noite, às 10 horas da noite, sem debate, sem comissão, em 2 minutos, na terça-feira da semana passada. A lei do lobby foi aprovada pela Câmara, permitindo
que agentes públicos recebam presentes luxuosos e sejam convidados por particulares a participarem de seminários e feiras nababescas. Isso foi aprovado em caráter de urgência de votação. No entanto, a proposta para termos prisão após condenação em segundo grau fica deitada eternamente em berço esplêndido na Câmara dos Deputados. Pois é, doutor, o que parece é que, assim, além de o crime compensar no Brasil, essa morosidade da justiça, parece que, na verdade, este problema, ele não é solucionado porque interessa muito a poderosos, não é mesmo? Infelizmente, essa é uma conclusão sua com a qual eu concordo. E você veja, quem que elabora a solução legislativa? São os senhores congressistas, são os 513 deputados federais, são os 81 senadores. Essas pessoas que serão atingidas pela lei que eles mesmos aprovarão. Quem que aprovou a nova lei de improbidade, a lei 14.230 de 2021, que eliminou as improbidades por violação de princípios, que criou regras suaves de prescrição, que eliminou a punição por improbidades culposas, respondendo a processos de improbidade? Os próprios congressistas. Congressistas que eram processados por improbidade, eles mesmos votaram e deliberaram em seu próprio benefício por uma nova lei de improbidade que os beneficiava. Pesquisa do Latino Barômetro, mais importante instituto de análise sobre as óticas política, social e econômica, concluiu que, na visão dos brasileiros, usa-se o poder aqui visando o alto benefício. Para mais de 90% dos brasileiros, usa-se sem cerimônia o poder visando o alto benefício. Isso é um problema gravíssimo, seríssimo. Passa o tempo, muda-se a composição do Congresso e esse problema, infelizmente, permanece. O último episódio mais recente foi a lei das estatais, que a Câmara aprovou, eliminando quarentenas de 3 anos para 30 dias. E vejam, essa semana o orçamento secreto foi considerado uma prática inconstitucional pela Suprema Corte do país. E no dia seguinte, qual foi a reação, Kalina e os internautas, telespectadores, todos que estão nos ouvindo? Qual foi a reação do Congresso? De imediato já se fala em encontrar atalhos, armadilhas, formas de driblar a decisão da Suprema Corte para que o orçamento secreto seja mantido. Fala-se até numa mudança da Constituição para isso ser colocado na Constituição. Como se o Supremo Tribunal Federal não fosse chamado a examinar a constitucionalidade de uma medida desta natureza, que seria uma verdadeira afronta à própria Corte. Esse é o nosso país. Bom, doutor, agora uma notícia que chega do Rio de Janeiro para a gente, com o nosso repórter Rodrigo Viga. O Ministério Público entrou com mais um processo contra o governador reeleito, Cláudio Castro, e o seu vice, Thiago Pampolha. Viga, bom dia para você. Qual é o teor deste processo? Seja bem-vindo. Tudo bem, Kalina? Bom dia para você, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. O Ministério Público levantando dúvidas, suspeitas e questionamentos em torno dos gastos de campanha da chapa eleita, do governador reeleito Cláudio Castro do PL e do vice dele, Thiago Pampolha, que é do União Brasil. Os dois já foram diplomados na semana passada aqui no Rio de Janeiro, uma grande cerimônia no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e agora o Ministério Público Eleitoral, diante desses entendimentos, dessa percepção que houve gastos irregulares, ilegais e ilícitos na chapa de Castro e Pampolha, está pedindo justamente a cassação da diplomação e que os dois se tornem inelegíveis por um período de 8 anos. De acordo com as apurações e investigações do Ministério Público Eleitoral, algumas empresas e prestadores de serviço foram contratados para a prestação do devido serviço, mas não teriam capacidade técnica, habilitação para executar esse serviço. Portanto, aí é que está o embasamento
dessa ação movida pelo Ministério Público Eleitoral, que entende que foram contratadas empresas, terceiras empresas, para atuar para a campanha de Cláudio Castro e Thiago Pampolha, mas elas não estariam devidamente capacitadas, habilitadas para tal. Lembrando que na semana passada o Ministério Público Eleitoral já havia movido uma outra ação, capitaneada pelo Ministério Público Federal, que ajuda aí nessas investigações e também dizendo que houve irregularidades e ilegalidades em torno da chapa de Cláudio Castro e Thiago Pampolha e outros 10 personagens da política aqui do Rio de Janeiro. Essa é uma outra denúncia, uma outra acusação que tem a ver basicamente com duas instituições aqui do estado do Rio de Janeiro, a UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e a Fundação CEPES, que é uma fundação que faz pesquisas para o governo fluminense. Foram contratações suspeitas feitas ao longo do mandato número 1 de Cláudio Castro, segundo as investigações do Ministério Público Federal, e também serviços prestados, programas prestados que poderiam ter algum tipo de irregularidade, algum tipo de ilegalidade, e, portanto, o Ministério Público Eleitoral na alça de mira, né, tendo na mira desses procuradores o governador Cláudio Castro e também o Thiago Pampolha, vice-governador eleito nesse ano de 2022. É importante sempre lembrar que Cláudio Castro foi reeleito em primeiro turno com ampla maioria de votos aqui no estado do Rio de Janeiro para mais um mandato por 4 anos. Conversando com ele em algumas oportunidades ao longo dos últimos dias, disse que está confortável, que está bem confiante de que essas ações movidas pelo Ministério Público não vão ser levadas a cabo e que ele não vai não ser mais candidato, não vai se tornar inelegível por 8 anos e que vai conseguir sim exercer o seu segundo mandato por mais 4 anos aqui à frente do estado do Rio de Janeiro. As investigações continuam, resta saber se elas vão andar, se elas vão caminhar, mas o governador Cláudio Castro se mostra confiante de que vai tocar o estado do Rio de Janeiro pelos próximos 4 anos, viu, Kaliana? Mesmo com essas acusações, uma comissão da Alerj aprovou aumento para o governador. Está quase na hora, né, Kaliana? Você gostaria de ter um aumento de 62%, Kaliana? Eu tenho certeza que sim. Pergunta de se fazer para uma jornalista, Rodrigo Viga? Eu tenho certeza que sim. Óbvio. Vamos lá. O que o governo do estado tem argumentado, tem alegado? Está no processo de reforma do secretariado, né? As pastas estão passando por uma ampla reformulação, que já deveria ter acontecido na semana passada. Isso não aconteceu ainda por um simples fato de que algumas movimentações políticas giram, né, e vão numa direção e o governador Cláudio Castro vai numa outra direção, mas o segundo argumento usado pelo governador do Rio de Janeiro, reeleito em primeiro turno, é que o salário ofertado para um secretário, para um futuro potencial secretário, é relativamente baixo diante daquilo que oferece o mercado corporativo, o mercado das empresas. E, usando esse argumento, Cláudio Castro encaminhou um projeto à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro para aumentar em 62%, 62% os salários do primeiro escalão, da cúpula do estado do Rio de Janeiro, o que levaria para pouco mais de R$35 mil os vencimentos do primeiro escalão aqui do estado do Rio de Janeiro. Impacto na folha de alguns milhões de reais, mas o simbolismo de uma medida como essa, ela chama bastante a atenção. O fato, minha cara Kalina, ouvintes internautas da Jovem Pan e nossos espectadores também, é que a Comissão de Constituição e Justiça da Alerj já deu o primeiro passo na direção desse aumento salarial para o primeiro escalão de pouco mais de R$35 mil. Falta a votação desse projeto, que pode acontecer, inclusive, ainda nesta terça-feira. Portanto, talvez ainda nesta terça-feira, o primeiro escalão do estado do Rio de Janeiro passe a ter um salário mais musculoso, mais robusto, a partir de 2023. Por que esse percentual é de 62%? Cláudio Castro disse nesse projeto que os salários que vigoram hoje no primeiro escalão do Rio de Janeiro, eles datam de muito tempo atrás, datam de 2014. Então, a inflação de lá para cá acumulou 57%. Porém, ele quer dar um ganho real para os seus secretários, subsecretários e primeiro escalão do estado do Rio de Janeiro. Por isso, o aumento não é de 57 e sim de R$62. Enquanto que o governo do estado do Rio de Janeiro propõe um aumento para esse primeiro time, né, para essa primeira linha de servidores do estado do Rio de Janeiro de 62%, o mesmo governador Cláudio Castro anunciou neste mês de dezembro
um aumento para os servidores dos demais escalões. Na verdade, nem é um aumento, é uma recomposição, uma reposição da inflação de 5,9%. Ou seja, os servidores do estado do Rio de Janeiro já sabem que vão ter um aumento a partir de 2023 de 5,9%. Essa diferença vem no salário de fevereiro referente ao mês de janeiro. Mas o primeiro escalão do estado pode ter um aumento, um incremento salarial de 62%. Há uma diferença, há uma discrepância. É óbvio que eu gostaria de ter aumento dessa ordem, dessa natureza, mas se tivesse que escolher, o do primeiro escalão é muito mais atraente, mais atrativo, né, Kalina? 62 versus 5,9%. Não tem nem o que, não tem nem comparação. Viga, valeu pelas informações, a gente volta a se falar mais tarde. Agora são 10h57, volta a chamar o doutor Roberto Liviano. Doutor, vamos tratar do assunto que o Rodrigo Viga trouxe primeiro, sobre o processo que o Ministério Público abriu mais uma vez, mais um, contra o governador reeleito Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, e também o vice Tiago Pampolha. Queria o seu comentário a respeito. Algumas nuances me chamam a atenção nessa reportagem do Rodrigo Viga. Em primeiro lugar, a gente não pode perder o contexto de que nós tivemos aí uma sequência muito ruim, muito triste para o povo do estado do Rio de Janeiro, uma sequência de 6 governadores retirados do poder em virtude de atos de corrupção, a começar por Moreira Franco. Moreira Franco, Garotinho, Rosinha Garotinho, né? Sérgio Cabral, Pezão e Wilson Witzel, né? Foram 6 governadores em sequência que foram retirados do poder em virtude de atos de corrupção. Depois desses 6, temos aí Cláudio Castro, que reeleito, se vê às voltas com problemas com a justiça. Esse não é o primeiro, são reiterados problemas. Eu já tive a oportunidade de ser ouvido a respeito de investigações envolvendo atos de corrupção relacionados ao governador Cláudio Castro, que mesmo assim foi reeleito pelo povo do Rio de Janeiro. É importante explicar para quem está nos acompanhando que quando se trata desse tipo de situação que envolve abuso de poder durante a campanha, durante as eleições, muita gente pode achar que isso é algo menos importante. Alguém pode pensar, mas ele não está sendo acusado de ter roubado, não é? Trata-se de uma questão de contas de campanha, de questões menores, e isso é um engano. É importante ter clareza do que está se tratando aqui quando o Ministério Público Eleitoral atua nessa investigação e atua profissionalmente, tecnicamente, de maneira absolutamente isenta. Numa campanha, é necessário que nós tenhamos uma competição ética pelo voto. Para isso é que existe a justiça eleitoral presente no Brasil há 90 anos, para que nós tenhamos uma competição ética pelo voto, para evitar o chamado abuso do poder político ou econômico. Sempre que nós temos algum tipo de abuso ou do poder econômico ou do poder político, significa que estamos tendo uma competição irregular, significa que está havendo ou um recurso indevido na campanha, uma prática espúria, ilícita, indevida, não está havendo jogo limpo por parte do candidato. Ou ele recebeu um dinheiro indevido, ou ele está usando uma prática ilegal durante a campanha. Ele está, na verdade, sabotando a democracia e jogando sujo para conquistar o voto. Se está jogando sujo, se isso for comprovado, o seu mandato não foi conquistado de maneira ética, de maneira legal. E como apontou a reportagem, ele pode perder o mandato, não é? Ele pode ser retirado do poder, não é? Então, e dependendo do tipo de situação, ele e o seu vice, pode ser necessária a realização de uma nova eleição para a escolha de um novo governador. Isso acontece de maneira reiterada, vários prefeitos perdem o mandato, realiza-se uma nova eleição. Um outro dado que me chamou a atenção
na reportagem do Rodrigo Viga essa questão do aumento. Lógico que a Assembleia delibera, mas vejam que interessante, 60% de aumento para o alto escalão e 5,9% para a raia miúda, né? Para a camada menos poderosa. E assim vai se contribuindo para o aumento desta desigualdade, né? E assim o Rio de Janeiro vai continuando presente na nossa crônica da corrupção anunciada, triste e lamentavelmente. Pois é. Bom, conversamos agora com o Dr. Roberto Liviano, que é presidente do INAC, o Instituto Não Aceito Corrupção. Doutor, obrigada. Excelente dia para o senhor. Uma grande honra, uma grande alegria. Quero convidar quem está nos acompanhando aqui a me seguir no Instagram, Roberto Liviano Oficial. Será um prazer ter você lá e aproveitar também para desejar boas festas, um bom ano para todos, com menos corrupção, mais integridade, saúde e justiça para todos nós. Obrigado, Kalina, por estarmos juntos aqui nessa conversa.